Boa tarde a todos. Eu sou a Adriana Mira, diretora-geral da Italcan, Câmara de Comércio Italo-Brasileira de São Paulo. Eu estou aqui para substituir a Micaela Ozella, que, por um empenho inadiável com o jornal e seus colegas de trabalho em Nova York, infelizmente ela não vai poder participar como moderadora desse webinar, e coube a mim essa satisfação. Agradecemos a Micaela, esperando contar com ela numa próxima ocasião. Eu quero agradecer a participação de todos que estão conectados e, de um modo especial, os nossos palestrantes, que eu já vou apresentar para vocês. E eu convido e passo a palavra para fazer uma saudação de abertura ao presidente da Câmara de Comércio Italo-Brasileira, Graziano Messana. Graziano, por favor. Boa tarde a todos, bem-vindos. Primeiramente, agradeço a todos os participantes. Graziano, não te sente o microfone, não te ouvimos o microfone, por favor. Alô? Ainda não te ouvimos. Então, começa. Então, um segundinho, detalhes técnicos aqui, a gente ajusta num segundo. Oi, stavo ouvindo, Graziano. Oi? Ainda não. Graziano, eu estou te ouvindo. Você me ouvindo? Estou ouvindo também. Está sendo ouvido. Ferdinando, estou te ouvindo também. Ok, então me desculpe porque acabei de fazer uma entrevista, estava com outra plataforma e às vezes hoje nós temos que nesse novo normal nos acostumar que tem muitas plataformas para gerir e aí também os computadores justamente não são tão inteligentes às vezes. Obrigado, então vou dizer de novo para todo mundo bem-vindo. Vejo muitos participantes que agradeço, que estão se conectando. Primeiramente, obrigado para os nossos palestrantes. Temos a Bolsa de São Paulo hoje aqui com Márcio, depois a Adriana vai naturalmente introduzir melhor cada palestrante, mas sendo que nos conhecemos, queria pessoalmente prestigiar aqui para vocês essa abertura, agradecer o Ferdinando Angeletti, CEO di Banca Intesa, o Giuseppe Perucci, CEO di Azimut com a equipe economista Helena e Antônio Costa também conectados. É um prazer ter vocês aqui. Os webinars estão dando conteúdo muito interessante. Eu não quero tomar nesse momento nenhum espaço, porque a palavra deve ser vossa, o conteúdo é vosso. Eu vou ficar também de ouvinte como participante para poder me documentar um pouco melhor a respeito do tema tratado hoje. Muito obrigado e bom webinar, por favor. Adriana, a palavra é tua. Ok, agradeço a abertura do presidente Graziano. A dinâmica deste webinar de hoje, ele é de 15 minutos para a apresentação de cada palestrante e 15 minutos para perguntas, né? Ontem, os juros chegaram ao menor nível da história, né? O Copom do Banco Central reduziu os juros pela 8ª vez a 0,75 percentual. A gente teve uma redução para 2,25 esse ano. Essa é uma mínima histórica que afeta o rendimento de tradicionais investimentos dos brasileiros, como fundos DI, CDBs e poupança. Para termos uma ideia da importância desses fundos de renda, eles somam um volume de mais de 2 trilhões e representando essas modalidades, mais de 2/3 que os brasileiros têm investido. Nós vamos discutir nesse webinar por que essa decisão do Banco Central estava tão esperada pela maioria dos analistas de mercado, e como esse cenário país em modificação intensa, né, quebra esse paradigma também das rendas fixas. E que existem muitos outros caminhos para quem opta por fazer investimento alongando o horizonte mesmo de resposta. Nosso primeiro palestrante é o Giuseppe Perucci, ele é o CEO da Azimut Brasil. Ele vai compartilhar o seu conteúdo com a sua economista e estrategista-chefe, a Helena Veronese, a quem a gente também agradece a participação. Temos o Antônio Costa, que é o CEO da Azimut Brasil, que também está por aqui, para caso a gente precise de algumas perguntas. E antes de passar a palavra para o Giuseppe, eu queria contextualizar um pouquinho vocês. Ele é o CEO da Azimut Brasil, é engenheiro, está no grupo Azimut desde 2008, e em 2013 ele foi transferido para São Paulo.
dirigiu pessoalmente a construção da presença da Azimut no Brasil. Hoje, a Azimut Brasil possui cerca de 25 bilhões administrados por investidores brasileiros, tendo alcançado uma posição entre os principais players independentes do país. E dentro do grupo Azimut, é uma das presenças mais importantes no cenário internacional. Ele vai falar um pouco sobre o impacto do Covid nos mercados internacionais e brasileiros e como adaptar seus investimentos à nova realidade. Eu passo, então, a palavra ao Giuseppe Perucci. Muito obrigado, Adriana. Obrigado a todos pela presença e pelo tempo. Sim, a Azimut é uma empresa dedicada à gestão de recursos, gestão de patrimônio, que nasceu na Itália há 30 anos atrás. Nos últimos 10 anos, uns 12 anos, desculpa, nos últimos 12 anos, começou um processo de expansão internacional para exportar um modelo de negócio que deu muito certo na Itália, virou a ser a gestora independente maior da Itália, uma das maiores da Europa, e hoje tem presença em 17 países do mundo, atuando tanto como gestora de recursos, como gestão de fundos, ou gestora de patrimônio, como wealth manager. O Brasil começou em 2013 e hoje, com certeza, a Azimut conseguiu se destacar no mercado como um player de qualidade, um player que conseguiu adicionar serviços de qualidade e colocar um grupo de pessoas que são brasileiras, obviamente, são eles que conhecem o mercado brasileiro muito bem, colocar um grupo de pessoas que hoje consegue ter um destaque nos produtos. No Brasil tem mais de 16 mil fundos abertos para fazer gestão, e os fundos da Azimut gestidos para parceiros locais são sempre no destaque entre os grupos dos melhores. Vamos lá no Covid. O que aconteceu esse ano? Obviamente, ninguém estava prevendo essa pandemia que foi um impacto violento e profundo nos mercados financeiros, não só no Brasil, mas no mundo todo. O mundo acompanhou a evolução, começou na China, foi para a Europa, depois foi para a América Latina. O mês de março foi um mês com retornos absurdos no mercado brasileiro. Todo mundo, todos os investidores foram impactados. Também aqueles mais conservadores tiveram que considerar retorno não normais. Obviamente, agora o Brasil está tentando recuperar daquela situação, e nosso trabalho como wealth manager, como gestor, é tentar também acompanhar nossos clientes na explicação de o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo nas carteiras, e como os investimentos deveriam se adaptar agora nesse novo mundo, nesse novo contexto, muito especificamente no mercado brasileiro, de um juro que ninguém está acostumado, ninguém tem experiência de juro a pouco mais de 2% hoje e provavelmente abaixo de 2% até o final do ano. Mas vou deixar a palavra para Helena Veronese, que é nossa economista-chefe, para dar mais detalhes sobre o contexto macroeconômico, político, de como os impactos estão acontecendo no Brasil. Helena, se você pode continuar a partir de lá com mais profissionalidade do Giuseppe para entrar em assunto de macroeconomia e análise de quadro político. Obrigada, Giuseppe. Boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite. Eu fiz uma breve apresentação para a gente poder ter mais clareza do que eu vou falar. Eu vou falar de uma série de números e eu acho que vai ficar muito maçante se eu falar os números sem vocês conseguirem ver isso graficamente, tá? Então, eu fiz uma breve apresentação para a gente falar um pouquinho desse cenário. Bom, falar de cenário pós-Covid é falar de um cenário completamente novo em relação ao cenário que a gente trabalhava até janeiro, fevereiro desse ano, né? Ontem eu fiz uma reunião com o cliente e ele me perguntou o que mudou do ano passado para esse ano, e eu falei, é mais fácil me perguntar o que não mudou, porque a gente tinha um cenário construtivo, um cenário otimista, um cenário que contemplava uma
recuperação, que contemplava uma continuidade de reformas fiscais e políticas, e tudo isso foi por água por conta da Covid. Além disso, no Brasil em particular, e eu vou tentar me focar muito no Brasil, porque eu acho que é o que interessa mais para a gente, a Covid escancarou uma crise política que já vinha se desenhando, não é novidade, ao longo de toda a negociação da reforma da Previdência, essa crise ficou muito clara, mas ao longo da negociação da reforma da Previdência, o que era muito claro é que a gente tinha uma relação bastante delicada entre executivo e legislativo. Agora, com a Covid e com esse novo panorama político, o que a gente está vendo é uma crise muito mais profunda entre executivo e judiciário. Lá na frente, quando a gente falar de câmbio, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo de política. Agora eu vou tentar meter um pouquinho mais aos números da economia, como que a Covid mudou o nosso cenário, o que a gente está imaginando que vai acontecer daqui, pelo menos até o final do ano de 2020, e como isso impacta na decisão de investimentos. Bom, antes para a gente contextualizar, vamos ver como é que o Brasil está em relação ao mundo quando o assunto é coronavírus, porque quando a gente fala de mercado, o mercado, a Bolsa Brasileira, reage muito ao que está acontecendo lá fora, está reagindo muito bem à abertura das principais economias, às expectativas de que os indicadores econômicos, em particular dos Estados Unidos, não sejam tão ruins quanto se imaginava no começo, mas a gente tem que olhar um pouquinho para dentro também e ver como é que o Brasil está. Foi divulgado nessa semana um estudo do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças. Esse estudo mostra que o Brasil, a gente já sabe, é o país que tem o maior número de novas mortes por dia em termos absolutos, mas na hora que a gente relativiza isso e coloca proporcionalmente ao número de habitantes, o Brasil fica em 9ª colocação. Claro que não é uma posição confortável, mas é um pouquinho melhor, pelo menos, do que o primeiro. Além disso, a gente tem a 7ª maior taxa de mortalidade, o que se explica basicamente por testarmos menos. A gente vê, por exemplo, Coreia do Sul, vários países asiáticos fazendo testes em massa. A gente não faz isso, então é natural que a nossa taxa de mortalidade seja maior. E em relação a todos os nossos vizinhos latino-americanos, a gente tem o menor índice de isolamento. Isso vai ser importante quando eu falar de indústria, porque esses nossos vizinhos sul-americanos são também importantíssimos parceiros comerciais, e o fato deles estarem ainda em isolamento e estarem com medidas mais severas de isolamento certamente vai trazer dificuldades na nossa recuperação. Além disso, esse estudo mostra que a gente pode superar os Estados Unidos em número de mortes já no final do mês de julho, se nada mudar, evidentemente, se não tiver uma segunda onda nos Estados Unidos. Isso é considerando o status quo. E a boa notícia é que a gente tem tido uma queda na velocidade do espalhamento da doença. Então, se até no comecinho desse mês a gente tinha uma taxa de espalhamento que era de 96%, ou seja, a gente estava dobrando a transmissão da doença, agora esse número caiu para 33%, e a tendência, segundo alguns estudiosos, é que a gente já esteja no tal e no esperado platô, mas a gente precisa esperar ainda alguns dias, semanas talvez, para ver se a gente de fato está no platô ou se essas aberturas que alguns governos fizeram vão implicar em novos casos da doença. Tendo contextualizado o Brasil, vamos entender o que aconteceu com a atividade do Brasil por conta da Covid. A gente teve um fechamento do país inteiro e eu vou falar para vocês que tudo que eu estou falando para o Brasil se encaixa no mundo. Eu acho que a grande diferença entre o Brasil e as principais economias do mundo é como vai acontecer a recuperação, e lá na frente a gente fala um pouquinho disso. A gente teve uma queda profunda na produção industrial, uma queda que levou a indústria a níveis piores do que os da crise financeira de 2008 e piores do que o da greve dos caminhoneiros, que foram 2 momentos bastante frágeis da indústria brasileira e da indústria global. A gente teve uma queda de 18% no mês de abril, que foi o primeiro mês que a gente teve, de fato, um fechamento integral das atividades, e de 27% na comparação com abril do ano passado. Quando eu falei para vocês que o Brasil é o país que menos é o país que tem menor taxa de isolamento em relação aos vizinhos latino-americanos, isso é muito importante, porque na hora que a gente pensa na recuperação da indústria, a gente tem que pensar não só no consumo doméstico, mas também nos nossos parceiros comerciais, em quem compra os nossos produtos. No caso do Brasil, uma parcela bem relevante das exportações vai para os vizinhos latino-americanos, e a partir do momento em que eles ainda estão com medidas de restrição à circulação muito grandes, é de se esperar que o consumo lá demore muito mais para retomar. E se o consumo lá vai demorar muito mais para retomar, as vendas para esses países não vão ser retomadas imediatamente. Então, esse é um dos pontos que faz a gente acreditar que a recuperação da indústria em particular, e para variar, né, porque a indústria é sempre o setor brasileiro que acaba se prejudicando mais, mas a recuperação da indústria em particular vai ser um pouquinho mais lenta e um pouquinho mais dolorosa. Além disso, internamente, a gente também tem dados que eu vou mostrar para vocês o gráfico daqui a pouquinho, mas a gente tem uma confiança do consumidor extremamente abalada e um mercado de trabalho com um dinamismo muito complicado, e é muito fácil a gente ver isso.
Mercado de trabalho, acho que está todo mundo lendo no jornal, empresas com demissões em massa, setor de serviços sofrendo bastante, turismo, aviação, são setores que estão perdendo muitos postos de trabalho. E confiança do consumidor significa que não adianta os shoppings abrirem se você não tiver confiança de que você vai poder sair, entrar no shopping e não sair de lá doente. Enquanto as pessoas não tiverem essa confiança, não tiverem essa segurança, a confiança do consumidor fica abalada não só pela queda no poder de compra, mas também por questões de saúde básica. E isso, evidentemente, vai afetar o consumo e, evidentemente, vai afetar também a produção. Então, mesmo quando a gente voltar ao consumo um pouquinho melhor do que está agora, a gente vai voltar com esse consumo queimando o estoque e não gerando nova produção. Então, provavelmente, o setor industrial ainda vai ficar com um crescimento bastante limitado. E já que eu estou falando tanto de consumo, as vendas no varejo também estão muito prejudicadas, os dados também relativos ao mês de abril mostraram uma queda de quase 17%, tanto no mês quanto no ano, são os piores números da série histórica, até mesmo venda de supermercados, que é essa linha azul do gráfico, que subiu muito, né? Quando a gente entrou em quarentena lá no comecinho do mês de março, todo mundo viu fila no supermercado, as pessoas desesperadas estocando papel higiênico, e aí o resultado dos supermercados foi muito favorável. Isso passou, as pessoas viram que não precisa estocar, que não vai faltar comida, que o isolamento aqui não vai ser tão severo, e por conta disso a gente teve, de fato, uma queda nova nas vendas de supermercados. E com isso a gente tem vendas no varejo de uma maneira muito geral, tendo queda disseminada, mas essa queda é mais intensa onde a gente gasta mais dinheiro, ou seja, bens de consumo duráveis, que as pessoas não vão comprar carro agora, e bens de capital, o que é muito fácil ver, as empresas não estão investindo em novas máquinas, em novos equipamentos, simplesmente porque ninguém está trabalhando nelas. Além disso, a gente tem uma situação financeira familiar muito difícil, um desemprego elevado, a concessão de crédito ainda tá bastante debilitada, até porque o desemprego está aumentando, e as pessoas, justamente por conta daquele cenário de confiança em queda que eu falei para vocês, estão com uma propensão maior a poupar. Eu não sei se eu vou gastar meu dinheiro agora, porque eu não sei se eu vou estar empregado daqui a um mês. Com isso, as pessoas seguram seu consumo, então a tendência é que vendas no varejo, que o comércio como um todo, também sofra um pouco, mesmo depois da reabertura. A mesma coisa aconteceu nos serviços. E se eu ficar mostrando aqui todos os setores da economia, o gráfico vai ser sempre igual. A gente vai ter uma queda extremamente profunda no mês de abril, que é até onde a gente tem dado, mas essa queda certamente vai se aprofundar ainda mais em junho. A gente teve também as maiores quedas históricas no caso dos serviços, e aqui a gente já começa a ver o lado mais cruel da crise, que é o lado que provavelmente vai aumentar o distanciamento social, porque na hora que a gente abre os dados de serviços, aonde tem maior queda é nos serviços prestados às famílias, que são basicamente as empregadas domésticas, as cuidadoras, as babás, pessoas que trabalham nas nossas casas e que perderam os empregos por conta de medo de contaminação. Essas pessoas estão impulsionando bastante os serviços para baixo, junto também, claro, com o setor aéreo e transporte rodoviário, mas serviços é um dado que a gente tem que prestar muita atenção, porque serviço tem uma participação muito importante no PIB. Então, se a gente tem uma queda histórica em serviços, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma queda provavelmente histórica também no PIB, e a gente já começa a ver a carinha disso acontecer. O PIB do primeiro trimestre, que foi divulgado pelo IBGE recentemente, evidentemente não mostra o impacto total da Covid, porque só na metade final do mês de março é que a Covid de fato aconteceu no primeiro trimestre, mas ela já deixa muito claro como é que essa queda vai acontecer. A gente vai ter primeiro uma queda via serviços, por conta do que eu falei agora para vocês, basicamente serviços domésticos e aéreos sofrendo muito. A gente vai ter uma queda no consumo das famílias, vamos lembrar que até trimestre passado o consumo das famílias era o que vinha estimulando a recuperação da economia brasileira, então mesmo os PIBs que a gente reclamou, e a gente se arrepende de ter reclamado, né, que o PIB cresceu 1% no ano passado, ele só cresceu 1% porque o consumo das famílias sustentou esse crescimento, senão provavelmente já teria sido negativo. Provavelmente o consumo das famílias não vai sustentar crescimento esse ano. A indústria, particularmente, indústria de construção civil e indústria de transformação, vão sofrer bastante, e com isso o mercado trabalha com um PIB negativo na casa dos 6,5% para o ano de 2020. A gente está com um pouquinho mais pessimista, o nosso número é um PIB negativo na casa dos 7% agora no ano de 2020, com uma leve recuperação de 3,5% no ano que vem. Isso não quer dizer que a economia vai voltar a crescer e que a recuperação vai ser em V, que as pessoas estão loucas para botar uma letra nessa recuperação. A gente não deve ter recuperação em V. Se algum país tem chance de ter recuperação em V, essa chance é nos Estados Unidos, porque é uma economia, de fato, muito mais dinâmica do que a economia brasileira, porque é um governo que tem muito mais dinheiro para gastar do que o governo brasileiro. Então, de fato, a coisa lá pode andar mais rápida. Aqui,
eu não diria que não vai ser nem V, nem U, nem nenhuma das letras que as pessoas estão querendo falar, mas eu diria que é aquele L da Nike, que a gente vai subir no primeiro momento e depois vai ficar de lado por algum tempo, e provavelmente lá para 2023, 2024 é que a gente vai começar, de fato, a ver a economia ficar um pouco mais dinâmica de novo. Como eu falei, o setor de serviços mostra o lado mais cruel da Covid-19 na economia brasileira e o lado mais cruel já começa a aparecer no mercado de trabalho. A gente já teve uma taxa de desemprego que voltou para os níveis de março de 2019, ou seja, toda aquela recuperação lenta e difícil de observar no mercado de trabalho já foi devolvida praticamente na sua totalidade. E na hora que a gente abre os números, fica muito claro que essas demissões estão concentradas nas camadas de menor salário, seja nos trabalhadores informais, seja nos prestadores de serviços. Isso explica o porquê do gráfico da direita. O gráfico da direita mostra que a população ocupada, que é essa linha azul, caiu abruptamente, né? Só que a linha vermelha, que é o rendimento médio real do trabalhador brasileiro, continua crescendo. Como pode o desemprego cair dessa maneira e as pessoas ainda estarem ganhando mais? Isso se explica por uma concentração no mercado de trabalho daqueles que têm um salário maior. Pessoas com alto nível de escolaridade, com emprego formal, estão em casa de home office, assim como eu, assim como boa parte de quem está ouvindo. Pessoas que não têm escolaridade, que precisam sair de casa para trabalhar, seja para trabalhar dentro de casa, seja para trabalhar na rua, esses caras estão perdendo emprego e são eles que estão puxando o desemprego. Então, a gente está tendo uma concentração do mercado de trabalho na mão dos que têm maior escolaridade e, por consequência, ganham mais. Então, na verdade, nesse momento, quanto mais subir esse rendimento médio real, pior é para a economia brasileira, porque é mais um sinal de que a gente está tendo uma concentração muito grande de trabalho na mão de quem ganha mais, só que a base, que é também não só a base da pirâmide, mas a base também do consumo, classe C e D sustentam boa parte do consumo no PIB, está trabalhando pouco, está desempregado e está tendo uma queda muito forte no rendimento. Tá? Vale lembrar que esses dados são só referentes ao mês de abril ainda. A gente ainda tem junho inteiro fechado, uma parte de julho ainda vai ser difícil, e quando acabarem aquelas medidas que o governo implementou de desonerar, de diminuir a jornada de trabalho, por consequência diminuir o salário, ou simplesmente suspender o contrato de trabalho, essas medidas, nesse momento, garantem estabilidade para o trabalhador. Quando essas medidas acabarem, o que provavelmente vai acontecer no final do ano, existe ainda um risco de ter uma nova onda de demissões, porque talvez as empresas não consigam recompor seu caixa de maneira tão rápida. Com tudo isso, a gente não podia esperar um cenário diferente que não um cenário em que a inflação deixou de existir. Né? Hoje a gente tem deflação no Brasil, a gente teve o IPCA acumulado do mês de maio, foi o menor IPCA desde agosto de 2008, e foi o segundo menor IPCA de toda a série histórica desde que o Plano Real começou. A gente teve uma deflação de 0,38%. No ano, hoje, a gente tem uma deflação acumulada de 0,16%. Não vamos terminar o ano em deflação. A gente tem alguns fatores pontuais, como reajuste de combustíveis, que vão impulsionar a inflação para patamares positivos, mas patamares positivos extremamente tranquilos. Né? A gente tem uma perspectiva de inflação para esse ano de 1,6%, a meta do Conselho Monetário Nacional e a meta que o Banco Central persegue é uma inflação de 4%. Para o ano que vem, a gente imagina uma inflação na casa dos 3,3% e a meta para o ano que vem vai ser de 3,75%. Ou seja, inflação definitivamente não preocupa, e se preocupar é justamente por estar baixa demais. Com essa atividade que eu mostrei para vocês e com essa inflação que basicamente não existe mais, o Banco Central tem muito espaço para fazer política monetária. Aí aqui, antes de falar de Copom, eu queria fazer uma pausa e dizer que todo esse cenário que eu mostrei para vocês de atividade em queda, indústria sofrendo, serviços sofrendo, consumo debilitado e uma consequente inflação muito baixa, acontece também nos Estados Unidos, acontece também na Europa e aconteceu também na Ásia. A China agora começa a se recuperar, mas todo esse quadro aconteceu. E com isso, assim como o nosso Banco Central fez ontem e vem fazendo ao longo das semanas e dos meses, os principais bancos centrais do mundo também estão injetando liquidez no mercado e também estão cortando os juros. Então, a gente agora está com juros de 2,25%, provavelmente vai encerrar o ano com juros em torno de 2%, se o Banco Central quiser ser um pouquinho mais agressivo com juros de 1,75%, mas não passa disso, porque ontem eles próprios entenderam que o espaço que eles têm hoje é limitado. Nos Estados Unidos, eles têm juros zeros, na Europa, juro zero, no Japão, juro negativo, na Inglaterra, juro 0,1%. Então, o mundo inteiro está fazendo esse tipo de política de afrouxamento monetário para tentar estimular suas economias. Essas políticas são muito válidas e, mais do que isso, essas políticas são necessárias nesse momento. No caso do Brasil, em particular,
a gente tem que tomar cuidado, e o Banco Central está bastante atento a isso, há dois riscos. O primeiro é o risco fiscal. O Brasil tem um quadro fiscal muito mais delicado que as principais economias do mundo, inclusive mais delicado que os pares emergentes. Então, a gente não pode levar nossos juros a zero, por exemplo, porque porque isso, junto com o nosso quadro fiscal mais delicado, simplesmente afasta de vez o investidor estrangeiro, que daqui a pouquinho a gente vai ver que já saiu bastante do país esse ano. E o segundo é que a gente está tendo medidas de estímulo ao consumo e medidas de complemento de renda. Basta ver o complemento de R$600 mensais que o governo está dando para os informais e para os mais vulneráveis. Esses estímulos podem sim fazer com que a queda na demanda agregada seja um pouquinho menor do que esperada e com que a volta do consumo seja um pouco mais rápido do que o esperado. E aí, talvez o Banco Central tenha que voltar esses juros de maneira mais rápida. E é por isso que o Banco Central falou ontem que sim, o nosso juros agora é de 2,25%. Sim, amanhecemos com juros reais negativos pela primeira vez em 20 anos, mas não, a gente não vai manter essa agressividade na política monetária até os juros chegar a zero. O Banco Central ontem deixou esse recado bem claro. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma economia numa recessão profunda, a gente tem uma inflação que não existe, a gente tem uma taxa de juros em 2,25% e juros reais negativos. Como é que a gente faz para investir nesse cenário? Quando a gente pensa em investimento, vou pular para o último, daqui a pouquinho eu volto, a gente pensa em 4 grandes classes de produtos, que é o que compõe o que a gente chama de asset allocation, que o próprio nome já diz, é como a gente vai alocar o recurso, é uma alocação de ativos. Renda fixa, renda variável, multimercados e câmbio. Vamos ver como é que está o câmbio. O câmbio é uma pergunta que todo economista que trabalha no mercado deve estar respondendo umas 30 vezes por dia nesse momento. A gente tem um câmbio que sofreu muito com a crise da Covid e que tende a se recuperar um pouquinho, né? Agora está lá mais na casa dos 5,20, depois de chegar em quase R$6, mas ainda assim é um câmbio que, na nossa opinião, não faz muito sentido você brincar com ele por 3 fatores principais que estão fazendo com que ele se mexa agora. O primeiro é o flight to quality, é o investidor em pânico, porque a gente não sabe até onde a Covid vai, então eu vou para o ativo seguro, e o ativo seguro do mundo é o dólar. Então, o dólar está subindo basicamente por conta do pânico em conta da pandemia. Aqui no Brasil, a gente tem uma política local muito complicada. A gente tem, como eu falei no começo, um embate público entre executivo e judiciário. Existe também esse embate entre executivo e legislativo, mas ele está mais concentrado no judiciário. E a gente tem medidas bastante polêmicas que foram tomadas como forma de combate à pandemia, que fizeram com que o governo brasileiro fosse reportado de uma maneira não muito positiva, não muito otimista, pela imprensa internacional. Com isso, o investidor estrangeiro está, sim, fugindo do Brasil por conta da política, e fica muito claro, a gente vê isso na hora que a gente olha os números de saída de capital da Bolsa. Daqui a pouquinho eu mostro isso para vocês. O terceiro ponto é, sim, a gente tem juros em 2,25%, sim, a gente tem política monetária extremamente estimulativa, isso é positivo para a atividade, mas isso é ruim para o investidor estrangeiro. Se a gente pensar na Selic há 6 anos atrás, a gente tinha um juros de 10%, 12%, enquanto os Estados Unidos tinham os juros que a gente tem hoje, de 2,25%. Fazia sentido o investidor estrangeiro entrar num país emergente que tem questões fiscais, que tem uma política bastante complicada, porque ele, ao invés de ter uma remuneração de 2%, que seja de 1%, uma remuneração real de 1%, ele seria remunerado em 10%, 8%. Faz sentido você correr esse risco. Hoje, esse risco retorno é cada vez menor. Nos Estados Unidos, os juros são 0%, mas aqui os juros é 2%, com um cenário político incerto, que até um mês atrás a gente estava discutindo impeachment. O vídeo da reunião ministerial tirou um pouco o impeachment da frente, mas é uma palavra que voltou à tona, uma palavra que voltou para o cenário 3 anos depois, 4 anos depois de a gente ter passado por aquele processo enorme, a gente voltou a discutir isso. Nesse momento, na hora que o cara olha uma taxa de juros de 2% no Brasil, com juros nominal negativo, o cara vai ficar com medo de entrar no dólar, sim, de entrar no Brasil, sim, e isso acaba impactando no dólar. E isso tudo para dizer para vocês que não existe uma ciência exata em cima do dólar, tá? Não existe uma previsibilidade no dólar, e justamente por conta disso, ele que é, evidentemente, o hedge natural dos investidores, está passando por um momento delicado e está passando por um momento de muitas incertezas. Incertezas também que estão afetando a Bolsa. A gente teve no primeiro trimestre o pior resultado da Bolsa da sua história, uma queda de mais de 30%. Eu particularmente, nunca tinha visto isso, e eu vivi a crise de 2007, 2008. Foi realmente um pânico generalizado. E é importante a gente perceber que o perfil do investidor da Bolsa hoje não é o perfil do investidor da Bolsa de 4, 5 anos atrás.
Ano passado, a gente já observava esse movimento, que com a queda dos juros e a gente não tendo mais um retorno tão positivo assim em fundos DI, que é o que o brasileiro estava historicamente acostumado a investir seu dinheiro, muito CPF entrou na Bolsa de Valores. Temos aqui pessoas do B3 que podem falar isso com mais propriedade do que eu, mas a gente teve um aumento bem significativo de CPF na Bolsa de Valores. O brasileiro entrou no mercado de ações, seja diretamente via pessoa física através de corretora, seja através de fundos de ações ou fundos multimercados. Eles entraram no mercado de ações. Apesar disso, a gente está vendo que o investidor estrangeiro está saindo. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, já foi retirado, até o dia 16 de junho, já foram retirados quase 75 bilhões de reais de investidor estrangeiro na Bolsa. O mês de julho está positivo, pode ser o primeiro mês positivo desde setembro de 2019, mas a tendência é claramente negativa. Isso quer dizer que, por mais que a gente tenha visto uma recuperação boa da Bolsa, principalmente nas últimas 3 semanas, essa recuperação foi bem concentrada agora nessa fase final, a gente entende que a Bolsa ainda vai oscilar muito nesse ano. Seja porque o gringo não está vindo, seja porque o cenário não está fácil, né? Eu mostrei gráficos, eu falei para vocês, isso tudo em um momento em que a gente pode ter uma nova onda de Covid na economia internacional, isso tudo num ano em que vai ter eleições nos Estados Unidos, que a gente nem está falando disso, mas em novembro os Estados Unidos escolhem se reelegem o Trump ou não. Então, é um momento de muita incerteza também para a Bolsa. Então, juntou tudo de ruim no mesmo momento. Juros real negativo, câmbio completamente oscilante e Bolsa brasileira num caminho ainda de muita volatilidade. E aí eu volto, então, para as 4 classes que a gente olha, e eu acho que em momentos como esses que a gente está vivendo, que são momentos bastante atípicos e momentos bastante incertos, é que é preciso ter, de fato, o assessoramento de profissionais para entender o que está acontecendo. Poxa, na renda fixa a gente tem juros reais negativos, mas a gente está encontrando produtos bons e com boas taxas nesse mercado. Principalmente se a gente pensa em produtos atrelados à inflação. A gente tem encontrado papéis que têm rentabilidade de IPCA mais 5. Não é uma rentabilidade ruim. Se você pensar em 6 anos, o IPCA médio vai ser, sei lá, 3%, não é uma rentabilidade ruim num mercado em que o CDI provavelmente vai ficar em torno de 2%, 3% por muito tempo. Mas precisa garimpar. Não é mais pegar o dinheiro e botar na renda fixa que o dinheiro vai render. Mas existe oportunidade. Se a gente olha a curva de juros, e eu prometo que eu não vou falar economês aqui, mas se a gente olha a curva de juros, ela está precificando que daqui a 2, 3 anos vai ter uma alta de juros muito maior do que a gente imagina que vai ter, porque a gente está numa recessão super profunda, não tem por que subir juros. Talvez essa diferença seja um prêmio que dê para a gente captar. Então, tem como você trabalhar no mercado de renda fixa se você tiver um know-how para isso. Renda variável, a Bolsa vai ter um ano volátil para caramba? Vai. A nossa recomendação desde que tudo aconteceu, e me parece que foi uma recomendação muito acertada, foi de que quem está na Bolsa segura o tranco. A gente entende que é muito difícil ver o patrimônio derreter 30% em um trimestre, mas se você está na Bolsa naquele momento, a pior coisa que tem é sair na hora do pânico e realizar prejuízo. A Bolsa cai, a Bolsa volta. A gente já viveu isso várias vezes. Só que ela volta muito mais devagar do que ela cai. Ela não vai voltar 30% nesse ano. Só que ela vai voltar. Então, não tem por que você tirar e realizar o prejuízo na hora que acontece o estrago. Ao mesmo tempo, na hora que a bolsa começa a voltar, a gente tem que ter muito cuidado, porque a vontade é ir com tudo, porque afinal de contas ela está muito barata. A nossa visão não é essa, a nossa visão é que a gente vai ter um ano, como eu falei algumas vezes, volátil e incerto. Então, por conta disso, a entrada na bolsa tem que ser com muito cuidado, com muita cautela e principalmente para pessoas que têm esse perfil, porque é um mercado, como o nome diz, é um mercado de risco que precisa ser uma decisão bem tomada para não acontecer o que aconteceu com uma série de investidores não profissionais que entraram em novembro, outubro e acabaram sofrendo toda a queda do primeiro trimestre. Nesse sentido, me parece que uma classe de produtos em particular deve se destacar, que é a classe de produtos multimercados. E por que eu falo isso? Porque, como o nome diz, são produtos que conseguem captar todas essas 4 classes de ativos que eu estou falando. Renda fixa, renda variável, câmbio. Eles colocam tudo isso dentro de um produto equilibrando de acordo com o peso que o gestor prefere. Então, se o cara está comprado em dólar, mas entende que a gente vai ter um problema e que é melhor ele vender o dólar, o cara faz isso na hora, o gestor multimercado. Você não vai perceber, porque você está dando para ele o mandato dele fazer o que ele quer com o seu dinheiro. Se for um bom gestor multimercado, ele vira a mão rapidinho e você perde muito menos. A mesma coisa a bolsa. O cara estava pessimista para o Brasil, a bolsa começa a subir sem parar. Por que o cara não vai entrar se ele pode sair depois? Então, ele tem uma agilidade para agir e para conseguir captar movimentos de mercados que são realmente movimentos muito técnicos e que só pessoas que trabalham com isso conseguem captar, que os leigos não têm. E nesse sentido, me parece que produtos multimercados, nesse momento, possam ser bastante interessantes.
Por fim, câmbio, como eu falei, é o hedge preferido dos investidores, mas ele tem tido um ano delicado, a famosa correlação em bolsa para cima, câmbio para baixo e vice-versa, não necessariamente está acontecendo em 2020. Ontem foi um dia clássico disso, a gente viu a bolsa subir, o câmbio subir, tem dias que a bolsa cai, o câmbio cai, porque o câmbio, por aqui, daqueles fatores todos que eu falei para vocês, ele está reagindo principalmente ao político. Então, pode acontecer da gente ter uma recuperação da atividade global, da gente ter boas notícias na frente da saúde, seja por conta de medicamento, seja por conta de vacina, e a Bolsa reage bem a isso. E, ao mesmo tempo, a gente ter o Poder Executivo brigando com o Poder Judiciário, o presidente ameaçando o STF, e o câmbio vai reagir a isso. Então, pode acontecer, sim, da gente ter Bolsa para cima e dólar para cima. Então, o câmbio, nesse momento, é um hedge que a gente precisa ter muito cuidado com ele. Eu sempre brinco com os clientes que, ainda que amanhã saia na capa de todos os jornais que foi encontrada a vacina do coronavírus, eu não acho que o dólar vai para baixo de R$5. Então, o câmbio, nesse momento, está reagindo basicamente à política brasileira, que, como todo mundo sabe, está passando por um momento bastante delicado. Acho que era isso que eu queria passar para vocês. Tentei não comer o tempo todo. Vou deixar depois aberto para perguntas, e aí vocês podem mandar os questionamentos pelo bate-papo e a moderadora vai me encaminhando. Queria mais uma vez agradecer. E a sua palavra agora, Adriana. Helena, a gente que agradece essa aula de economia incrível, né? Daqui a pouco a gente volta com as perguntas, falando um pouquinho dos investidores que fazem, que tem uma visão de horizonte temporal mais estendido, porque de fato é uma quebra de paradigma na economia brasileira, toda essa movimentação que a gente viveu e os anúncios de ontem, né? Em função, inclusive, do hábito seguro do brasileiro de investimento em renda fixa, e como ele tem que ser cauteloso na mudança desse comportamento. Então, eu reitero que as perguntas devem ser feitas através do chat. E antes de eu passar a palavra para o próximo palestrante, o nosso presidente Graziano Messano gostaria de fazer um anúncio também. Com a palavra, Graziano. Muito brevemente. Helena, obrigado. Eu queria agradecer você porque se planejou essa apresentação para dar um cenário completo. Nós gostamos muito de como você comunica, de como você fala, porque tem economistas que ficam muito fechados, não dá para dizer como vai o câmbio, como vai, qual é o risco, o economista dá uma volta de palavras e não fala nada. Então você comunica muito bem, e eu queria aproveitar essa série para anunciar essa parceria que a Câmara fez com a Azimuth, e vamos divulgar umas notícias mensais, se chama Flash Economia, onde a Helena vai ser a nossa voz e podemos pegar extratos de que a Helena estuda de uma forma obviamente muito sintética, com palavras simples. Vamos repassar isso para a business community italiana que nos segue. Então queria agradecer também o Giuseppe para essa disponibilidade, porque nós achamos muito interessante. Inclusive, dentro da Câmara tem um grupo de mulheres que se chama Donne di Affari, mulher de negócios, empresárias, CEO e esposas de altos executivos. Então, mais uma mulher que vai contribuir no projeto que a Sara Colombo, aqui conectada conosco, e a Adriana está tocando. E aproveito, antes de passar de novo a palavra, para agradecer à embaixada italiana que está participando com o Dr. Carlo Iacobucci, o Banco Centrale Italiano que está participando com Giorgio Trebeschi, e cumprimento os colegas do Ferdinando Angeletti das demais bancos italianos, Renzo e Isidoro, que também estão conectados. Um grande prazer ter vocês aqui, Adriana. Obrigada, Graziano, por essas considerações, por divulgar a novidade, a gente reforçando aí o time do Donne d'Affari. Bem-vinda, Helena. Eu passo a palavra ao Ferdinando Angeletti, do Banco Intesa São Paulo Brasil S.A. Banco Múltiplo. Ele é o diretor-presidente da Intesa São Paulo Brasil há aproximadamente um ano. Está falando com a gente, mas ele está lá na Espanha, ainda já fazendo uma conexão internacional. Ele é um profissional com mais de 30 anos de experiência bancária, desenvolveu suas atividades em posições de responsabilidade em vários mercados internacionais, na Ásia, na Europa e no Oriente Médio. Antes de tomar a responsabilidade desse banco, ele foi CEO do Intesa São Paulo Bank Luxemburgo, foi presidente da Luxembourg Asset Management, conselheiro de administração de várias SICAP e da Associação Bancária Luxemburguesa. Ele vai desenvolver um pouco sobre o tema risco cambial nas decisões de investimento para investidores brasileiros e internacionais. E quanto pede esse risco, vamos ver um pouquinho na opinião do Ferdinando Angeletti. A palavra é sua. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Bom, não vou falar da Banca Intesa, acho que mais ou menos todos conhecem, o primeiro banco na Itália, um dos maiores da Europa. A nossa atividade no Brasil é 100% dedicada à banca corporativa. Estamos no Brasil para
apoiar os nossos clientes italianos, multinacionais, os clientes do Grupo Intesa. Mas hoje, com muito prazer, estou colaborando nesse webinar para falar um pouco do tema do risco de câmbio. Um pouco para refletir um pouco sobre quanto é importante o risco de câmbio para um investidor. Bom, primeiro, evidentemente, sempre é bem difícil, não? Porque cada investidor é diferente. Acho que uma das atividades mais importantes para um investidor é identificar quais são os seus objetivos, não? Aparentemente, um investidor brasileiro que mora no Brasil, que tem todos os seus interesses no Brasil, poderia pensar que ele não tem um risco de câmbio, mas sempre há, porque também há investimentos alternativos que poderiam ter uma rentabilidade muito melhor, considerando os movimentos cambiais. Na nossa situação, na situação, acho, de muitos dos presentes esta noite, que são pessoas que têm um horizonte mais internacional, acho que o risco de câmbio pode ter um peso bem significativo nas decisões de investimento. Mas vamos lá, eu também tenho preparadas algumas slides para vocês. Vamos ver. Bom, então, todos sabemos que este ano o câmbio em Brasil tem tido um desempenho muito ruim, não? Uma queda bem significativa, mas estamos falando só do Brasil, uma questão do mundo, um pouco todos os mercados. Desculpa te interromper, mas a tela tá em branco. Eu sei, agora okay, vai chegar. Agora vai chegar. Ok, mas, desculpa. É um tema só do Brasil, é um tema dos emergentes. Vamos ver um pouco o que aconteceu este ano. Bom, o que aconteceu este ano é certo que quase todas as moedas dos mercados emergentes tiveram um desempenho ruim, mas o Brasil foi com diferença o pior, bastante pior que México, South África, Turquia, Rússia, Colômbia. E bem pior, o índice dos mercados emergentes teve uma queda de entre 5% e 6%, com o Brasil, que teve uma queda de 35%. Um pouco procurando uma correlação, vamos ver um pouco do outro lado, do lado direito, o gráfico da lista dos CDS a 10 anos ou dos sovereign spread. Não é casualidade que praticamente as moedas que tiveram os piores desempenhos nesta primeira parte do ano também são os países que têm maiores indicadores de risco. Então, evidentemente, o mercado tem tido uma reação muito forte a um tema de percepção de risco. Isso é um pouco que comoveu o mercado nestes primeiros meses. O que aconteceu nestes primeiros meses realmente, desculpa, mas isso foi realmente só um tema destes primeiros meses do ano. Não? Como seria a situação se a gente olhasse um pouco mais no passado? Então, aqui temos, de um lado, temos o gráfico anterior, não? De janeiro a maio 2020, e do outro lado, o mesmo gráfico dos últimos 5 anos. O Brasil continua sendo uma das moedas com pior desempenho, inclusive num cenário há 5 anos. Não? Nos 5 anos, o real teve uma desvalorização de mais de 110% com respeito ao dólar. Realmente, segunda somente a Turquia dentro dos mercados de um porte significativo, evidentemente. Aqui não temos todas as moedas do mundo. Voltando um pouco ao que aconteceu nestes primeiros meses do ano, o Covid, esta queda, evidentemente a queda deste ano foi muito forte, porque dos 100% que o real tem perdido em 5 anos,
quase um 35% foi perdido nessa primeira parte do ano. O que aconteceu realmente nessa primeira parte do ano, de olhar o gráfico da esquerda, é defluxo de capitais muito forte. Né? Comparação 2019 e 2020, mês a mês, podem ver que 2019 os primeiros 5 meses foram meses de influxo ou estabilidade de capitais. 2020, março, foi defluxo enorme. Estamos falando de mais de 20 bilhões de dólares que saíram do Brasil. Isso, evidentemente, teve impacto forte no câmbio. Este defluxo que foi não somente no Brasil, mas em todos os mercados emergentes, olhando o gráfico da direita, pode ver que foi com diferença o maior defluxo de todas as crises dos últimos anos. Aqui tem uma comparação da saída de capitais dos mercados emergentes, de saída de não residentes. Na crise de 2020, chegamos cerca dos 100 bilhões de dólares. Nas crises anteriores, a crise na China de 2015, foi ao redor dos 5. No 2013, no Global Tapering, na crise global de 2008, o defluxo foi de uns 20 bilhões. Então, realmente, os defluxos que temos visto este ano não têm precedentes. Isto também explica por que o movimento tão forte, sobretudo tão concentrado. Então, tudo bem, o problema é um problema do Covid, é um problema deste ano, é um problema contingente, é uma crise, uma desvalorização da moeda que, enfim, não tem precedente. Talvez não seja exatamente assim. Olhando também um pouco em perspectiva mais longa, vamos ver, talvez este ano não tenha sido a pior desvalorização do real, porque o real, nesta primeira parte do ano, perdeu 37,5% em 4 meses. A verdade é que o real vem se desvalorizando há quase 2 anos. Não? Começou mais ou menos no março de 2018, e do março de 2018 a maio de 2020, 26 meses, perdeu uns 74%. Mas também, entre 2014 e 2016, o real perdeu 82% em 18 meses. E olhando na época de 2002, o real chegou a perder em só 9 meses uns 65%. Então, evidentemente, a forte desvalorização deste ano não é um fenômeno isolado. É um tema que podemos considerar com certa frequência. Também, naturalmente, o real teve épocas de forte revaluação, não? Entre 2002 e 2011, não? A moeda teve uma revaluação importante contra o dólar, mas a partir de 2011, mais ou menos, o trend é de uma desvalorização continuada com alguma recuperação temporária. Então, isso também é um fenômeno só do Brasil, um fenômeno mais geral dos mercados emergentes, tem correlações com alguns fatores. Antes, a Helena falou de risco fiscal, falou de instabilidade, falou de flight to quality. Flight to quality, evidentemente, a gente viu que é um feito evidente. Não? A saída de capitais dos mercados emergentes foi este ano enormemente superior às experiências passadas. Mas olhando, procurando um pouco alguma correlação, procurei mostrar no mesmo gráfico o que é o câmbio real-dólar, que é a linha preta que termina em 5,38, e um pouco ver a correlação com a inflação. A inflação é a linha azul, com os juros, o Selic, que é a linha amarela, vermelha, e com o CDS do Brasil, que é a linha verde. Então, olhando um pouco na história, vemos que há uma correlação forte entre as 4 variáveis, porque um pouco o ciclo
típico que a economia cresce, super esquenta, chega a inflação, sube os juros, aumenta a percepção de risco, o câmbio se desvaloriza. Isso, mais ou menos, continua inalterado até o pico de 2015 a 2016. 2015 a 2016 tudo começa a melhorar até começo de 2017 e lá a correlação quebra. Não? A desvalorização do real continua, ou começa uma desvalorização do real em paralelo com a queda da inflação, com a queda dos juros e com a flutuação forte do CDS. A única correlação forte que a gente volta a ver é a forte subida do CDS em paralelo com a desvalorização dos últimos meses do dólar. Mas a verdade é que um pouco o que foi na história o inimigo das moedas dos países emergentes, a inflação, deixa de ser um fator relevante a partir dos últimos anos. Aparentemente, a inflação do Brasil não é o fator de preocupação no mercado de câmbios. É somente no Brasil. Vamos ver alguma outra moeda, por exemplo, no México. México também tem uma relação bastante semelhante. A política monetária mexicana é diferente. A subida dos juros continua em 2018, 2019, mais além da inflação, mas também a queda da inflação, logo a queda dos juros, desvalorização da moeda. Então, neste caso também, não é a inflação um fator relevante na desvalorização da moeda. Se olhar outro caso, por exemplo, na Turquia. A Turquia é também, inclusive, mais evidente como até 2018 quase todas as medidas viajam com uma correlação forte. A partir de 2018, os juros e a inflação têm uma queda forte, inclusive o CDS tem uma queda forte, a moeda continua desvalorização e nos últimos meses um forte incremento do CDS. Então, isso efetivamente acho que é um cambio de paradigma importante. A inflação, que tem sido um dos fatores principais de crise dos países emergentes, não é o fator principal nas desvalorizações destes últimos anos. A gente tem que começar a olhar elementos diferentes. Estou bastante de acordo com a Helena. Acho que neste momento os mercados estão prejudicando o Brasil, mas em geral vários países emergentes por questão de risco fiscal e sobretudo de nível de dívida, que acho um dos pontos mais fracos da situação econômica do Brasil, e ao mesmo tempo um tema de estabilidade ou instabilidade política, mais que elementos mais tradicionais, como era, por exemplo, a inflação. Não quero dizer que o problema da inflação desapareceu, mas neste momento acho que não é a principal preocupação no mundo, nem pelos mercados emergentes, nem pelos mercados mais desenvolvidos. Mas, bom, então, temos visto que o câmbio em Brasil tem um histórico de desvalorizações bastante importante. Vamos agora gostaria um pouco de ver quanto isso teria influído no desempenho de inversões de um inversor brasileiro em comparação com uma decisão de inversão internacional. Então, vamos um pouco ver um típico inversor bursátil. Não? Então, no verde, um inversor que tivesse invertido no mercado acionário do Brasil. Eu utilizei como base o índice MSCI, porque é um pouco mais fácil fazer comparações, mais que o Bovespa, mas a verdade é que o desempenho é bastante similar.
Então, o inversor brasileiro que tivesse invertido em capital de 100 em janeiro de 2015, teria chegado a ter um bom capital de 230, então quase 2,5 vezes o capital inicial a final de 2019, com a queda deste ano, de todas formas teria um bom 162. Comparando com um inversor que tivesse feito uma inversão sempre de um capital de 100 no S&P 500 na América, ele teria razões para ficar contente, né? Teria 162 contra um 146 de alguém que tivesse investido na Bolsa Americana. Mas tudo bem, mas se o nosso investidor brasileiro tivesse filhos estudando nos Estados Unidos, ou se for um inversor estrangeiro que tivesse comprado o real para investir na Bolsa Brasileira, como ficaria este 162? Nós vamos ver incluindo o efeito câmbio. Isso é, o efeito câmbio, que é a linha gris, teria tido uma boa queda no 2015, logo uma forte recuperação, chegando a ter um rendimento interessante, mas sempre constantemente inferior ao S&P 500, até 2019. 2020 agora estaria realmente com capital inferior ao capital inicial. Então, o efeito câmbio teria tido uma influência bem forte. O nosso investidor poderia ter feito algo para um pouco gerenciar esta situação sem ter que sair do mercado brasileiro. Sim, poderia ter feito um hedge cambial da sua inversão. Então, olhando o índice MSCI Hedged, como seria a situação? Pois ficaria assim, a linha azul. A verdade é que a inversão no MSCI Hedged, nestes 5 anos, teria tido uma rentabilidade constantemente melhor da rentabilidade da inversão feita no mercado local contra o valor dólar, evidentemente. Isso não quer dizer que não faz sentido invertir na Bolsa do Brasil, ou não faz sentido invertir sem cobrir o risco de câmbio. Pois não é assim, não. Por exemplo, no 2015, a performance de uma inversão feita no mercado brasileiro, sem hedge, que é a linha gris, teria tido uma performance de 66%, que é uma performance evidentemente extremadamente interessante. O problema é que, como temos visto, o Brasil é um mercado volátil. Então, de uma maneira tática, pode oferecer oportunidades muito interessantes, mas no longo prazo, uma inversão deste tipo, sem gerenciar o risco de câmbio, não teria dado resultado. Nesse sentido, acho que demonstra mais uma vez a importância de utilizar assessoramentos profissionais na construção de uma carteira de inversões. Por quê? Porque é difícil para um investidor individual ter os instrumentos e o tempo necessário para continuar adaptando a alocação ou entrando, saindo de hedge para aproveitar das oportunidades de mercado. E realmente a combinação do mercado bursátil e do câmbio brasileiro não dá para simplesmente comprar e deixar lá, porque pelo menos o efeito do câmbio pode ser excessivamente importante. Uma última consideração desse tipo: no Brasil, durante muitos anos, a forma mais normal de investir foi a renda fixa. Os juros eram altos, inclusive inversores internacionais entravam no Brasil atraídos por os altos juros. Vamos ver um pouco também o que teria feito o nosso investidor de renda fixa no Brasil.
bom, investidor que tivesse investido na renda fixa no Brasil, no Selic, no CDI, o produto mais comum, sempre base 1º de janeiro de 2015, base 100, teria tido uma rentabilidade bastante interessante, sobretudo nos primeiros anos, mas cumulativamente teria um 166% depois de 5 anos, que é uma muito boa rentabilidade. Em comparação com a rentabilidade do dólar, digamos, deduzindo o custo do dólar desta rentabilidade, teria um 158 de rentabilidade diferencial, que é muito interessante. Isso um pouco deveria deixar pensar que daria para trazer dinheiro ao Brasil, inclusive somente para deixar na renda fixa. Mas, nesse caso também, vamos considerar um pouco o efeito câmbio. O que teria acontecido se for um inversor internacional trazendo o seu capital, comprando reais em 2015 para invertir na renda fixa. Isso seria o resultado a maio de 2020. Então, realmente, este inversor teria perdido em dólares 24% do seu capital. O que quero dizer com tudo isso? Quero dizer que é extremadamente, acho muito importante gerenciar de uma maneira ativa o risco cambiário nas inversões, em geral nos países emergentes, mas especialmente num país como o Brasil, porque também oportunidades há. Olha o que aconteceu no 2015. Em 2015, o investidor entrando a finales de 2015, saindo a finales de 2016, em um ano, teria tido uma revalorização que é quase um 50%, investindo em renda fixa. Mas, deixando lá durante 5 anos, teria terminado perdendo 24%. Então, um pouco a conclusão, acho, Brasil é um país com muita volatilidade. Não é um país onde você pode pensar de montar a sua carteira, deixá-la dormir tranquilo e voltar a olhar depois de 4 ou 5 anos. Não, acho que a história, pelo menos, está dizendo que não dá para isso. Eu não quero fazer previsões de futuro, não é a minha atividade, então não vou dar uma indicação de que fazer ou não fazer, mas a minha recomendação seria de considerar de uma maneira ativa o gerenciamento do risco de câmbio. Bom, Adriana, eu termino aqui. Agradeço, Ferdinando, as recomendações valiosas e essas demonstrações de estudo que você nos trouxe, porque o investidor tradicional, ele geralmente olha para frente, né? Mas o economista, ele tem essa preocupação, e também quem orienta os investidores a fazer análise para trás, os históricos numéricos, né? E como esses comportamentos assim refletem e interferem no que vai acontecer no futuro. Já a gente volta, né, com as perguntas, que eu estou vendo que já temos algumas aqui no QI e no chat para estimular o grupo a participar. E eu já tenho uma pergunta para você, Fernando, que eu volto no final, que é um pouquinho de saber o seu olhar sobre os mercados para as empresas, né, que a gente está vendo aqui no grupo muitos empresários nos acompanhando, mas a gente volta já. Eu agradeço a participação. Alguma consideração final, Ferdinando? Desculpa. Eu agradeço as suas recomendações, né, o histórico. Já a gente volta para as perguntas e vou vou apresentar agora o nosso convidado da B3, que é o Márcio Macedo. O Márcio é o gerente de conteúdos educacionais da B3. Ele é um profissional responsável pelo time de conteúdos educacionais da B3, com mais de 18 anos de atuação no mercado financeiro. Ele possui um sólido background de investimentos e liderou vários times focados em gestão de patrimônio com clientes locais e estrangeiros em grandes bancos. Recebeu premiações internacionais do HSBC Cycle Excellence e atuou ativamente na implementação do modelo comercial de alta renda do Bradesco Prime. Ele é um profissional CFP, economista formado pela PUC
com liderança também de pós-graduação nos Campos Elíseos e uma extensão Leadership no MIT. Márcio, a palavra é sua. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Antes de mais nada, acho que vale a gente comentar quem é a B3, né? Então, nem sempre as pessoas associam o nome. Então, inclusive, o Graciano no início comentou, a gente tem a Bolsa de Valores aqui com a gente hoje. Então, é verdade, né? A B3 é o resultado de uma fusão, né, entre a Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a CETIP, que cuidava de toda a parte, né, de infraestrutura de renda fixa no Brasil, e a fusão que aconteceu em 2017 resultou na B3. Então, acho que tem vários pontos aqui que a gente pode falar, né, essa questão da volatilidade do mercado, enfim, mas eu gostaria de trazer aqui na minha fala 2 principais pontos, né? Acho que vale comentar um pouco sobre essa entrada dos novos investidores no mercado de ações, no mercado de renda variável no Brasil, apesar da pandemia, apesar dessa volatilidade que a gente viu tanto na apresentação da Helena como a apresentação do Ferdinando. E também eu quero comentar sobre o reposicionamento educacional que a B3 fez. Então, tanto a Bovespa como a BMF tinham áreas educacionais, sempre foi muito reconhecida por isso, e a gente fez um reposicionamento muito importante, iniciado no ano passado, né, que antecipou essa questão da pandemia, e eu acho que vale muito trazer aqui qual foi a nossa estratégia e o que a gente fez. Tá? Comentando rapidamente aqui sobre os novos investidores, né, o Ferdinando mostrou até um gráfico bem interessante das últimas crises, né, a variação do dólar, 2002, né, 98, a gente teve diversas crises no Brasil e, obviamente, afetaram, né, praticamente aí todos os mercados, e especialmente a Bolsa, e a gente observava, especialmente com o investidor pessoa física, uma saída desses investidores. Então, nessas crises anteriores, a gente via as pessoas vendendo suas ações ou, eventualmente, zerando suas posições em mercados de maior risco, né, por medo, pela instabilidade do próprio mercado. E, para nossa surpresa, a gente teve um movimento completamente inverso, né, durante esses primeiros meses do ano. Então, iniciando aqui, né, isso desde o ano passado e, obviamente, aqui impulsionado por queda de taxa de juros, por inflação controlada, pelo menos nos últimos anos, né, obviamente, maiores informações em termos de educação financeira no mercado, isso vem impulsionando o investidor local, o investidor pessoa física a entrar no mercado de ações, no mercado de renda variável. A gente comemorou o ano passado, né, 1 milhão de CPFs na Bolsa, e esse ano nós já tivemos a entrada de mais de 650 mil novos investidores, o que é surpreendente, né? Como a Helena colocou, é um dos momentos mais voláteis da história, né, do nosso mercado, e ao mesmo tempo a gente tendo recordes de novos investidores na Bolsa. Somente no mês de março, nós tivemos uma entrada de 300 mil novos investidores. Então, é algo realmente bastante interessante, eu posso comentar um pouco mais adiante, mas eu gostaria de trazer aqui a minha fala para o segundo ponto, que foi o reposicionamento educacional, e talvez isso ajude a explicar um pouco o que está acontecendo com esse movimento desses investidores locais. A B3, como eu disse, a gente sempre realmente teve, né, uma área educacional forte, reconhecida no mercado. Essa área educacional, ela funcionava como uma escola física, né, para formar profissionais de mercado, enfim. Então, nós tínhamos uma estrutura com professores, com grade de curso, enfim, e a gente começou a se questionar, o ano passado principalmente, se a gente deveria ampliar a nossa atuação ou mudar a nossa forma de atuação. E nós decidimos reposicionar todo esse nosso envolvimento educacional
com o mercado. E aqui eu vou destacar 3 grandes ações que nós fizemos nesse reposicionamento, né? Então, como eu disse, a nossa atuação ela era física. Então, a gente começou a pensar como que eu consigo trazer esse conteúdo para mais pessoas, né, para escalar esses conteúdos, entender o que já existe produzido no mercado, ou se a gente teria que produzir todos esses conteúdos para cobrir esses assuntos, né? E fazendo um diagnóstico, nós vimos que tinham muitos bons produtores de conteúdos no mercado, já, né, nas redes sociais, corretoras fazendo excelentes trabalhos com relação à educação financeira, alguns bancos, a própria academia, enfim. Então, nós decidimos adotar um modelo muito mais colaborativo com o mercado. Então, nós nos aproximamos dos nossos clientes, né, bancos, corretoras, assets, enfim. Nós nos aproximamos dos clientes e fizemos a primeira ação, que foi justamente montar um hub de educação financeira. Esse hub de educação financeira é muito mais um lugar que a gente centraliza bons conteúdos, né? Então, nós sempre fomos muito procurados por investidores, por empresários, né, para buscar efetivamente bons conteúdos. Eu quero aprender a investir, ou quero aprender a fazer um hedge cambial para a minha empresa, como que eu faço isso, como que eu opero. Então, a B3 sempre foi muito procurada com esse tipo de demanda. Então, sabendo disso, né, nós decidimos montar esse hub educacional. Esse hub abarca conteúdos inicialmente para pessoas físicas, mais direcionados para os investidores, mas o ponto principal aqui é que a gente decidiu trazer os nossos clientes como uma forma de parceria e utilizar né, a B3 fazendo a curadoria e a organização desses conteúdos, né? Hoje tem muito conteúdo no mercado, tem, obviamente, ótimos conteúdos, existem conteúdos mais rasos, e a gente, da B3, consegue abarcar esses conteúdos em formatos interessantes e com uma organização também bastante indicada para os investidores, desde os investidores iniciantes até os investidores que já têm experiência e que eventualmente querem começar a investir em outros mercados ou em outros tipos de contratos, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui é trazer realmente essa primeira ação, que foi decidir ser um centralizador de bons conteúdos, disponibilizar isso para as pessoas, né, para os investidores de uma forma geral. Inicialmente, todos os conteúdos são gratuitos e num modelo colaborativo, onde bons produtores de conteúdos colocam os seus conteúdos até mesmo para auxiliar nessa aprendizagem, né? Futuramente a gente pretende colocar conteúdos mais robustos, como cursos estruturados, pagos, enfim, mas o nosso conteúdo, o nosso compromisso aqui é justamente manter a maior parte como conteúdos mais acessíveis. Esse hub nós acabamos de lançar, então faz 30 dias que nós lançamos uma versão beta, e para nossa surpresa, né, a demanda foi muito maior do que o que a gente esperava. Inicialmente era uma versão de teste, mas acredito que por conta da pandemia, né, e as pessoas buscando bons conteúdos acabaram demandando essa ação, e a gente teve aqui um engajamento muito maior do que o que a gente esperava, né? A segunda ação que a gente adotou também no final do ano passado, como parte dessa estratégia de reposicionamento educacional, foi justamente voltado a determinados produtos ou determinados contratos, né? A gente tem já na B3 o que a gente chama de programa de incentivos, né? A gente já faz um programa de incentivo, por exemplo, ao Tesouro Direto, onde a B3 fornece, né, uma espécie de sponsorship para corretoras e bancos a respeito desses produtos, para levar efetivamente conteúdos aos investidores, e nós montamos um programa de incentivo aos mini contratos.
A gente observou que nos últimos anos esses contratos eles têm crescido bastante em termos de popularidade. Existem diversos investidores e empresários operando esses contratos, e a nossa ação aqui foi justamente engajar os nossos clientes, através de um incentivo financeiro para a produção de conteúdos educacionais a respeito dos mini contratos, e para quem não sabe, aqui dando exemplos, a gente tem contratos de dólar, contratos de Ibovespa, que são os tais derivativos, onde as corretoras apresentam um programa educacional, um projeto com começo, meio e fim, e a gente da B3 coloca um recurso financeiro para ajudar a concretizar esses conteúdos, Obviamente, aqui como parte da estratégia é dar espaço para esses conteúdos dentro do nosso hub, mas em outras palavras, o investidor hoje que quer começar a aprender ou que já investe e de repente não domina os fundamentos desses contratos, passam a ter acesso a bons conteúdos, a bons programas educacionais e, obviamente, a B3 aqui sendo um facilitador para o mercado financeiro. Tá? E a terceira ação, que eu acho que vale muito a gente ressaltar, é pensando muito mais no profissional de mercado, e na formação do bom profissional de mercado. Acho que a Helena falou muito bem, olha, esse momento, especialmente de volatilidade, é importante ter um bom advisor, para saber efetivamente quais são as melhores opções de investimentos, independente se renda fixa ou renda variável, e aí, obviamente, está ligado à qualidade de formação desses profissionais. Então, o que nós fizemos? Nós desmaterializamos a escola como nós tínhamos, como eu mencionei o ano passado, e nós fizemos parcerias com as escolas de negócio e universidades no Brasil. Então, nós temos parcerias, por exemplo, com a Sampo, com a FIPECAF, com a FGV, com o IBMEC, levando o que a gente faz de melhor, que são os conteúdos, são os especialistas, as grades desses cursos, e utilizando de toda a expertise dessas escolas para aplicar esses conteúdos. Então, toda a parte de estrutura da escola, professores, tem escolas já utilizando inteligência artificial para ajudar justamente nessa parte. Então, esse é um primeiro highlight aqui das parcerias que nós focamos principalmente esse ano. E o segundo ponto, nós temos uma certificação também específica para profissionais de mercado, chamada PQO, que é um programa de qualidade operacional da B3. Essas provas elas eram ministradas também por nós, isso em São Paulo, Rio, Curitiba, e a gente também mudou essa estratégia. Hoje fizemos uma parceria com a Ancor, e essas provas são aplicadas em cerca de 160 cidades. Então, a gente conseguiu também aumentar bastante a capilaridade e a frequência desses testes. Obviamente, nesse momento de pandemia, essa estratégia está um pouco comprometida, porque essas provas são presenciais, mas eu acho que é super importante aqui mostrar o compromisso da B3 também na formação de bons profissionais do mercado. Dessa forma, a gente consegue, primeiro, incentivar e dar visibilidade aos nossos clientes, corretoras, bancos, assets, enfim, através da divulgação dos bons conteúdos, que hoje já são produzidos. O segundo ponto é ajudar na formação de profissionais de mercado, e aí eu citei o exemplo de certificações e das escolas de negócio, E terceiro ponto, que é levar para a sociedade bons conteúdos educacionais, não somente de renda variável, de ações, mas também, por exemplo, de mini contratos que a gente sabe que estão sendo muito demandados e procurados pelos investidores. É isso, Márcio. Agradeço e realmente, assim, super oportuno esse momento de transição que vocês fizeram da estrutura física para o hub de educação, Quer dizer, quando chega a pandemia, vocês já passaram por uma digital transformation, já estão ali
extremamente estruturados com a contribuição de oferecer esse conteúdo, pegam o público, né, mais favorável a receber esse conteúdo digital, quer dizer, talvez se não fosse esse momento, vocês teriam que ter feito um esforço muito maior para compartilhar esses conteúdos. Então, realmente muito oportuno. Já já a gente volta para trocar mais umas 2 ideias. Eu estou vendo que tem 2 perguntas para a Helena, mas antes de passar a palavra para a Helena, obrigada, Márcia, então. Antes de passar a palavra para a Helena, eu tenho uma pergunta para o Giuseppe Perucci. Giuseppe, com relação, inclusive uma pergunta ligada à previdência privada, né? As empresas, elas oferecem planos, né, de previdência aos seus colaboradores. Como que fica na sua visão, pela tua experiência, esse cenário aqui no Brasil? Obrigado pela pergunta, porque considero que o público de hoje são empreendedores, representantes de empresas. O plano de previdência é um dos ativos que as empresas colocam, disponibiliza para os funcionários, para fidelizar os funcionários. Hoje, os planos de previdência no Brasil estão tomando um corpo mais relevante, os brasileiros estão poupando mais dinheiro, porque sabem que a previdência pública não vai dar conta no momento da aposentadoria, não vai manter o mesmo nível de conforto para eles. Os brasileiros, desde os últimos 15 anos, começaram a poupar esse dinheiro. Esse dinheiro, infelizmente, estava sendo aplicado de uma forma ineficiente. Agora, com o juro a 2%, a maior parte desse dinheiro está alocado tudo em renda fixa. Um horizonte temporal de 10 anos, 15 anos, 20 anos, que é o período que a pessoa está poupando esse dinheiro, acompanhando a sua vida profissional, o juro a 2%, com inflação que vai ser naquele nível, significa que você vai destruir esse sacrifício. Nesse caso, falo da Azimut. A Azimut, como empresa, atua também nesse segmento, junto com a Icatu, que é a seguradora, para fazer planos de previdência que sejam atuais nas condições de mercado, que sejam acompanhados ao longo dos anos para atender às expectativas dos investidores e otimizar aquele patrimônio, aquele sacrifício para dar o máximo resultado possível. Hoje, infelizmente, no Brasil não está sendo feito da forma mais eficiente. Agora, esse juro deveria puxar ainda mais as empresas a oferecer planos melhores. Muito obrigada, Giuseppe. Ainda seguindo com a Azimut, eu vou passar a palavra para a Helena. O Jorge Trebeschi fez uma pergunta, embora acho que ela já tenha parcialmente respondido, né, sobre o risco que a crise fiscal leva o câmbio do real para níveis nunca vistos. E a Maria de Freitas também te elogiou pela apresentação e pergunta, com todo esse cenário desanimador, quais os investimentos ainda podem ser atrativos para o investidor estrangeiro? Helena. Vamos lá, vou começar pela Maria. Acho que é o que a gente falou ao longo da apresentação, né? Você tem que fazer isso com orientação e tendo conhecimento do mercado, mas com orientação e conhecimento, a Bolsa Brasileira é atrativa, principalmente se a gente pensar no longo prazo. A gente está passando por um momento muito delicado na economia, mas o cenário de longo prazo não mudou, que era o cenário que a gente tinha no ano passado, de reforma, de crescimento, de recuperação. Porém, isso é longo prazo. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de Bolsa Brasileira, a gente fala das melhores empresas do Brasil, que são empresas que têm capacidade de passarem pela crise. Talvez uma ou outra não passem, mas grande parte delas passem. Então, a Bolsa, sabendo fazer e fazendo com parcimônia, é um bom investimento de longo prazo. Na renda fixa, que é o que o brasileiro está mais acostumado, embora a pergunta seja focada no investidor estrangeiro, a gente tem visto muitos ativos, tanto os pré-fixados quanto os atrelados à inflação, como eu falei, com taxas muito interessantes. A gente tem ativos hoje que tem taxas de IPCA mais 4. O que significa um IPCA vai de 1,5 e 1,4, dá 6,5. Isso considerando um CDI de 2%, daqui a 6, 7 anos, que são ativos de longo prazo, isso pode te dar 300% de CDI. São ativos também interessantes. Então, o mercado brasileiro, embora a gente tenha a jabuticaba política, que acaba atrapalhando um pouco, é um mercado que, no longo prazo, pode sim ser bastante atrativo para o investidor estrangeiro. Respondendo a pergunta sobre a questão fiscal, eu acho que, nesse momento, a questão fiscal está muito ligada à questão política. Pensando só do ponto de vista fiscal, a gente
está saindo de uma relação dívida-PIB próximo de 80% para uma relação dívida-PIB de 100%, provavelmente no final desse ano, por conta dos gastos com a pandemia. Mas a gente tem duas regras fiscais que continuam valendo, que é a regra do teto dos gastos e a regra de ouro. Regra de ouro: o governo brasileiro não pode emitir dívida para financiar seus gastos, e teto dos gastos é que o gasto do ano que vem tem que ser igual ao gasto do ano passado, esse ano, corrigido pela inflação. Essas duas regras fiscais, que são regras essenciais para o controle de gastos públicos, continuam valendo. Na hora que a gente aprovou a PEC do orçamento de guerra, para o governo gastar dinheiro com a Covid, até o final desse ano, essas regras podem ser esquecidas. A partir do ano que vem, zero jogo e essas regras continuam valendo. Qual é o risco na minha leitura? É o risco de um governo enfraquecido ter que se aliar ao Centrão, que é o que a gente tem visto que está acontecendo, e o Centrão acaba exigindo um aumento de gastos públicos muito maiores do que o governo teria. Então, esse risco, sim, existe. Eu acho que o risco fiscal é um dos maiores riscos nesse momento, mas, de novo, não é o cenário base, é um risco. Se isso acontecer, o câmbio pode ir para patamares não vistos antes? Pode, a gente teve um câmbio, a gente está com um câmbio em patamares nunca vistos antes. O dólar chegou a quase R$6 há pouco tempo atrás, há um mês atrás. Pode chegar a 7? Por que não? Não existe teto, né? Mas eu acho que é um risco, não é o cenário base. Na minha leitura, o cenário base é o câmbio ficar nesse patamar no Brasil. No resto do mundo, o dólar dá uma acalmada, mas no Brasil ele deve ficar lá na casa dos R$5 por conta do cenário político. Obrigada, Helena. E o mundo inteiro está utilizando gasto público, né, para resolver essa questão do Covid. Exatamente. Que é crítico. Com a Covid, o que a gente fez foi tirar o liberalismo da pauta, né, tirar as políticas econômicas liberais, e a gente voltou a adotar a heterodoxia econômica. Eu sempre uso como exemplo a crise de 29. A solução do governo norte-americano para resolver a crise de 29 foi contratar trabalhadores para abrirem buracos nas ruas, e depois um outro grupo de trabalhadores para taparem buraco nas ruas. Isso é gasto público, isso é Keynes na veia, isso é jogar dinheiro pela janela. Mas é a forma que você consegue fazer com que os trabalhadores tenham dinheiro e continuem comendo. Então, em momentos de guerra e de crise como os que a gente está vivendo, a heterodoxia econômica acaba sendo adotada e foi adotada pelo mundo inteiro. Não é a particularidade do Brasil, pelo contrário. O Brasil gastou até menos em relação ao seu PIB do que as demais economias. Acho que é por isso, obrigada, Helena, por isso que o Renzo Edin, ele brinca, né? Magari ne riparliamo nel 2022, ou seja, a gente volta a falar em 2022. Bom, obrigada, Helena. Eu tenho uma pergunta para o Ferdinando, que é o seguinte: Ferdinando, além dos mercados financeiros, né, para pessoas físicas, as empresas também fazem seus investimentos, né, para protegerem seus capitais de longo prazo aqui no Brasil. Principalmente quando essas empresas têm dívidas no balanço, né, e querem reduzir um pouco a exposição das suas imagens e de imagem de matriz de uma forma de reputação, para não expor. Quais instrumentos você acha que precisam ser vistos para essa proteção assim, mais a longo prazo? Obrigado, Adriana. É um bom ponto, porque realmente os instrumentos financeiros de proteção do risco de câmbio em Brasil normalmente funcionam bem e têm um custo razoável em prazos mais bem curtos, ou seja, você cobrir o risco cambial a 12, 18 até 36 meses é relativamente fácil utilizando instrumentos tradicionais, futuros, swap, forward, o que seja. Mas para um investidor real, ou seja, um grupo que tem que aportar capital para uma investição no Brasil, uma possibilidade de utilizar estes instrumentos com um rollover continuativo, mas o custo em determinados períodos teria sido bem alto. Neste momento, não. Eu acho que para uma situação deste tipo é apropriado fazer uma avaliação um pouco mais profunda da atividade do negócio, ver, por exemplo, quanto o negócio mesmo tem capacidade de hedge automático por capacidade de gerar receita em moeda estrangeira. E para negócios que são mais bem domésticos, acho importante fazer um mix um pouco mais eficiente de capital e de passivo, no sentido que uma forma bastante eficiente de fazer um hedge de risco de câmbio do lado da matriz inversora
é de aumentar ou diminuir, depende dos períodos, o nível de dívida local da empresa mesma. Inclusive, se a companhia no Brasil não tiver um balanço suficiente para acceder ao crédito local, evidentemente não é o mesmo pela matriz fornecer uma fiança, mas permitir à empresa uma dívida local, que tem um efeito de hedge natural do risco de câmbio. Pelo contrário, uma financiação feita da parte da matriz ou um aporte de capital tem uma exposição de 100% ao risco de câmbio. Outra alternativa que a companhia de maior porte poderiam considerar, por exemplo, é abrir o capital no mercado local. Então, conseguir parte dos recursos do mercado da bolsa local, de inversões locais, que é outra forma de reduzir a exposição de risco de câmbio do lado do investidor, digamos, matriz. Ok, muito obrigada. Eu estou com mais uma pergunta para você, Ferdinando, te segura um pouquinho, é do Giorgio Trebeschi. Quanto teria sido a renda investindo só em CDI entre 2015 e 2020? Essa seria a escolha risco-retorno do investidor brasileiro. Imagino que não estaria tão longe de 1,46 da Bolsa. Sim, efetivamente, olhando isso, estou recuperando os dados. A renda fixa, o CDI, digamos, teria chegado a 167,7, que é bastante perto dos 162,4 da Bolsa. Agora, a diferença é que o andamento da inversão na renda fixa é bastante linear, não? Ou seja, que, vou ver se posso compartilhar de novo. Vamos ver. Então, no, o andamento da renda fixa é bastante linear, no? Porque teria sido 100, 113, 129, 142, 152, 161, 167. Então, realmente, a maio de 2020, a diferença com o desempenho da Bolsa teria sido bastante pequeno, no? Contra o 162, mas a final do 2019 a Bolsa teria chegado a 230 contra o 161 da renda fixa. Inclusive, o ano anterior, o 152 da renda fixa seria contra o 175 da Bolsa. Então, evidentemente, isso é função do bom desempenho da Bolsa, do mercado bursátil, sobretudo em 2019, mas também da queda dos juros. Então, nos primeiros anos, a diferença foi relativamente menor. Nos anos, digamos, de 2017, 2018, sobretudo 2018, 2019, o desempenho bursátil é muito melhor que a da renda fixa. Evidentemente, a forte queda dos primeiros 5 meses do ano um pouco muda a situação. Agora, qual é a diferença? Que a Bolsa todavia tem potencial para recuperar os níveis vistos com anterioridade ou para recuperar deste nível. A renda fixa, o CDI, 2,25% a partir de ontem, ou seja, que não dá para mais neste momento. Bom, há mais produtos, evidentemente, mas o nível de juros atual não deixa muita margem para sofrer nenhum tipo de choque. Obrigada, Ferdinando. Obrigada mesmo. Eu tenho mais 2 perguntas breves, a gente já está estourando um pouquinho aqui o tempo. Só para a gente encerrar, 2 curiosidades, na verdade. A primeira eu faço para o Márcio, que falou que entraram 650 mil pessoas, né? Que é um número assim, incrível de investidores na Bolsa. Dá para falar rapidamente assim, quem são essas pessoas, o perfil delas, demográfico, enfim, os valores médios que elas estão investindo? Se você puder dar um highlight assim rapidinho antes da gente encerrar. Dá sim, Adriana. É bem interessante. Se a gente fosse, né, pegar a maior parte desses investidores, né, que entraram, eles indicam algo bem interessante, que é uma mudança geracional, assim, né, no que a gente vê.
grande parte desses investidores, né, a parcela que mais cresceu foram jovens, né, de 25 a 39 anos. Hoje, essa parcela representa quase que 50% dos investidores da nossa depositária, então é efetivamente aí um indicativo bem evidente de mudança geracional, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessas novas entradas, né, desses CPFs que entraram somente no mês de março, por exemplo, que foi o mês mais volátil do ano, né, pelo menos para a Bolsa, a gente viu que 30% desses CPFs investiram abaixo de R$500. Então, também é um outro indicativo bem interessante que mostra que as pessoas estão entrando com valores pequenos, muitas vezes, né? O que desmistifica aquela situação de preciso de muito dinheiro para investir em ações, e a resposta a gente vê claramente que é não. Né? E o último ponto, só para concluir, que eu acho que também vale a gente falar, é sobre a diversificação. Esses investidores, eles têm diversificado muito mais do que quando a gente compara com períodos anteriores. Então, se eu pego, por exemplo, de 2016 para cá, né, eu tinha, sei lá, 20% dos investidores tinham 5 ou mais ações nesse período. Hoje, 48% dos investidores possuem 5 ou mais ações. Então, mostra que as pessoas estão entrando com valores pequenos e estão diversificando também em mais produtos de renda variável. Obrigada, Máximo. Máximo, um ótimo retrato. Eu pego esse gancho para fazer a última pergunta para o Giuseppe Perucci. E aí vai mais um pouco até de curiosidade, uma novidade que eu mandei sabendo. Assim, a gente tem uma visão da Azimut como realmente um espaço, um ambiente para investidores de grande porte, né? E, recentemente, vocês também abriram um produto, um serviço de consulência novo para investidores de menor porte. Eu queria que você falasse um pouco dessa alternativa e as faixas de investimento que são possíveis, porque, às vezes, a gente tem uma visão assim que não alcança, que não chega, que não consegue, e de repente, vocês estão oferecendo uma oportunidade mais acessível, José. Obrigado pela oportunidade, porque efetivamente é algo de muito recente que foi lançado neste ano. Nós temos a nossa operação principal, que é Azimut Brasil Wealth Management. O Antônio Costa, que está conectado, é o CEO da Wealth Management, mas a gente também não deixou de na Wealth Management, desculpe, na Wealth Management, efetivamente, o público, nossos clientes são um público com um patrimônio mais relevante. Mas não deixou de tentar oferecer serviços de consultoria para um público com patrimônio menor. Foi lançado essa plataforma digital de consultoria que se chama Consulência Investimentos, justamente para público que quer investir R$20 mil, R$50 mil, que não são os patrimônios de wealth management, pode interagir com um sistema que tenta entender as suas necessidades, as suas potencialidades de poupar dinheiro, os seus objetivos nos próximos anos, e te oferece um serviço para quem não tem essa formação. Obviamente, são a maioria dos brasileiros que hoje estão perdidos e não saber o que fazer com a renda fixa pagando tão baixo, a poupança vai pagar praticamente nada, não sabendo o que fazer. Esse serviço vai oferecer para eles a possibilidade de investir em carteiras diversificadas, em carteiras onde vai ser escolhidos produtos para tentar maximizar o retorno, obviamente sempre compativelmente com o perfil do investidor. Nós acreditamos que os próximos anos vai ser uma grande história de sucesso, porque é um nicho que ainda não está bem implementado no mercado, e nós pretendemos fazer um crescimento importante nesse consulência e investimentos. Ok, Giuseppe, muito obrigada. Antes de passar a palavra de encerramento ao nosso presidente Graziano, eu quero agradecer a você, Giuseppe, da Azimut, a Helena e o Antônio também, que nos acompanhou na transmissão, ao Márcio Macedo, né, da B3, e ao Ferdinando Angeletti, da Banca Intesa São Paulo, Banco Múltiplo, a vocês todos que nos acompanharam. Eu passo a palavra ao presidente Graziano, mas também sinalizo que esse webinar faz parte de um ciclo de webinars
que a Câmara Italiana está promovendo, compartilhando diversos conteúdos, né, que transversam um pouco por esse momento que a gente está vivendo de Covid. Esse evento tem a coordenação do Ivan Aliberti e a assessoria do Eduardo Morelli. No dia 30, a gente tem um evento inédito, que é um encontro que o Graziano, só ele para conseguir reunir assim, o embaixador, o presidente da Invest São Paulo e o Thomas Zanotto, que responde pela área internacional da Fiesp, num encontro dia 30 do nosso webinar. Estão todos convidados nas nossas redes sociais. E com a palavra, o presidente Graziano Messana. Obrigado a todos, realmente prazeroso escutar esse webinar, acho que foi o mais técnico de todo este ciclo, né? Ivan deve estar escutando, anotando várias anotações. Ferdinando, você, Angeletti, para cobrir o risco de câmbio das empresas tem que se aplicar muito, de forma que as empresas italianas aqui podem permanecer e os associados da Câmara crescer, não diminuir. O Giuseppe Perucci da Azim, tomara que esse investidor pequeno que possa virar um wealthy people amanhã, então você saltar um bons que passa de segmento, vai virar muito rico. E obrigado a Eduardo Morelli que nos trouxe o Márcio Macedo da BR3, foi muito clara. A Helena já ficou comprometida, envolvida conosco, e então também sei que Antonio Costa gosta muito da Câmara, junto com esse sobrenome Costa, que também não é anglo-saxone, né? Aproveito aqui, vejo conectados, que agradeço naturalmente ao Silvio Casanova também, do Interior, o Luca Esposito da KPMG, Carla Rossetti da Fiesp, as amigas Carmen Dalozzo, Ananda Messina, enfim, várias pessoas que nos acompanham. Muito bom ter vocês aqui. Gente, obrigado e até a próxima. Obrigada a todos e até a Obrigado. próxima. Obrigado.